Olá, bom dia, tudo bem com você, querido amigo, querido irmão? É um prazer novamente estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Quero desejar a você um ótimo dia, que Deus te abençoe, te guarde. Convido você a estudar a palavra de Deus mais um dia, que é o Maná da Esperança. Hoje com o título a cidade maravilhosa. Querido amigo, eu convido você a permanecer até o final deste vídeo, porque hoje nós vamos ver um dos mais importantes salmos e que tem muitas lições maravilhosas para o nosso crescimento espiritual. Então eu convido você a não sair desse estudo, porque hoje Deus quer falar ao seu coração com o maná da esperança. Antes de nós lermos a palavra de Deus, que é o Salmo 87, curve a sua fronte aonde você está para nós falarmos com Deus. Querido bom Deus, Pai eterno que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma noite de repouso, por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado sobre cada um de nós. Que o Senhor possa, ó Pai, abençoar todas as pessoas que estão sofrendo por esta pandemia. Que o Senhor possa abençoar todas as pessoas, ó Pai, que estão na linha de frente cuidando das pessoas enfermas. Que o Senhor possa cobrir cada um com o teu manto sagrado. E quanto a nós, que estamos em casa, que possamos meditar mais nas profecias da Tua Palavra e assim tirarmos importantes lições para o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Salmo 87 é o salmo que nós vamos ler hoje, que vai falar sobre a cidade maravilhosa. Então eu convido você a pegar aí a sua Bíblia e vamos ler então o Salmo 87, que é um salmo bem curtinho, mas é um salmo importantíssimo, um salmo profético. Diz assim a palavra de Deus: verso 1, fundada por ele, sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia, e Tiro com a Etiópia, nasceram em Sião, é o que se diz. E a respeito de Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Versículo 6. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de alegria, dirão: todas as minhas fontes estão em ti. Queridos amigos, um salmo de apenas 7 versos que tem importantíssimas lições. Poderíamos ficar aqui um bom tempo falando sobre as aplicações desse salmo, mas dentro de todas as coisas, queridos, eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Vocês sabem que Davi, ele é o homem que ele conquista a cidade de Jerusalém, e ao conquistar ali a cidade que outrora não se chamava Jerusalém, mas ele então, ao conquistar essa cidade pelo poder de Deus, Deus então aceita tudo que Davi faz e aceita também aquele lugar como um monte aonde Deus diz que é o Monte Santo. E sabe, queridos, que monte era aquele? Aquele monte é o mesmo monte aonde, olha bem que interessante, aonde Abraão foi ali servir o seu filho como um sacrifício vivo para Deus. Quando Deus pede para Abraão, lá no capítulo 22, quando Deus pede o seu filho do livro de Gênesis, e Abraão vai lá, e esse monte é chamado Monte Horebe. E Abraão, então, ele vem ali e oferece o seu filho como um sacrifício a Deus, e Deus então diz para ele assim: não, Abraão, não é esse que eu quero. Eu queria era o seu coração, Abraão, porque não é o seu filho quem vai salvar a raça humana. Quem vai salvar a raça humana é o meu filho, o Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, queridos, tempos mais tarde, Davi então vai e conquista aquele lugar, e ele então estabelece ali a cidade de Jerusalém. O nome Jerusalém, queridos, em hebraico significa o lugar de ensinar a paz. Ou seja, todas as outras nações deveriam ser atraídas para a cidade de Jerusalém, e ali elas aprenderiam sobre a paz. Se você for lá para o livro de Efésios, capítulo 2, verso 13, Paulo vai dizer ali que a paz tem um nome, paz é Jesus Cristo, e ele mesmo diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, em João 14, 27.
Então, queridos amigos, a cidade de Jerusalém era o lugar onde deveria se ensinar a paz. E é muito interessante que quando você vai lá para o livro do Apocalipse, capítulo 21, quando nós vamos ali ao livro do Apocalipse, capítulo 21, tem ali também o nome da Nova Jerusalém, que diz assim, olha, capítulo 21 diz assim: vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Olha que interessante. No hebraico, a cidade, o nome Jerusalém significava lugar de ensinar a paz. Agora, no grego, a palavra Jerusalém significa lugar onde habita paz em você. Entenda, a cidade de Jerusalém no hebraico, a cidade de Jerusalém antiga, era um lugar onde deveria atrair pessoas para ensinar a paz para ela, para ensinar a elas sobre o verdadeiro Deus. Agora a cidade, a Nova Jerusalém, a cidade do céu, porque a cidade de Jerusalém é uma sombra, era apenas um tipo da cidade celestial. Agora, entenda, queridos, quando nós chegarmos lá, você não vai chegar lá para aprender sobre a paz. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos chegar em paz, porque paz tem um nome, paz é Jesus Cristo. Então, feito todo esse contexto para vocês, vamos então à aplicação aqui deste salmo, o salmo que nós acabamos de ler aqui, que é o Salmo 87. Olha que interessante então agora. Presta bem atenção como que o salmista aqui, ele não está preocupado com etnia, não está preocupado com raça, não está preocupado com essas coisas. Ele diz assim: a Jerusalém, ela é fundada por ele. Entenda? Não foi Davi quem fundou a cidade. Foi Deus quem fez Davi. Foi Deus quem colocou no coração de Davi para fundar a cidade sobre os Montes Santos. Agora, olha que interessante, queridos. Por que aquele lugar era conhecido como Monte Santo? Porque aonde Deus está, aquele lugar é um lugar santo. Queridos, isso é maravilhoso. Porque hoje mesmo isolados dentro da nossa casa, esse lugar aí, aonde você está, esse lugar pode ser um lugar santo, se você permitir que Deus habite dentro do seu lar. Se Deus hoje habitar dentro do seu lar, esse local, a sua casa, também será uma casa, um lugar santo, queridos. E aí ele vai dizer mais lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, onde a Bíblia vai dizer lá que nós somos o templo do Espírito Santo. Bom, queridos, mais do que habitar dentro da nossa casa, mais do que habitar numa igreja, Deus quer habitar em nós e quer fazer de nós um lugar santo, um local sagrado, um local separado. A palavra santo significa separado para algo especial. Então, olha só que interessante. A cidade de Jerusalém era uma cidade, um local considerado, ou seja, um monte, o local onde a cidade de Jerusalém estava localizada. Era um Monte Santo, por quê? Porque Deus habitava ali. E o verso 2 diz assim: o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Por que Deus ama a porta de Sião? Porque esse lugar, queridos, ali deveria ser o lugar onde os contritos, onde as coisas mal pensadas ou as coisas que estavam mal resolvidas pudessem ser resolvidas. Então, olha só que interessante. Sabe por que esse salmo ele é tão importante? Mas ele é tão importante. Esse salmo é um salmo profético, tá bom, queridos? E você não pode desligar nenhum momento desse salmo, desse estudo de hoje. Sabe por quê? Porque, olha só que interessante. Por que Deus ama as portas de Sião? Interessante, queridos, que todas as coisas, as contendas, problemas jurídicos, todas as coisas eram resolvidas na porta da cidade. A porta da cidade, naquela época, era considerada como se fosse um cartório, um lugar judicial, onde as coisas eram resolvidas pelo líder do povo. O líder do povo, um tipo de juiz, ele ficava ali para resolver todas as questões. Então, na porta da cidade era o lugar onde os atritos, onde as coisas ruins eram resolvidas. Então, onde é que ele ama? Onde é que Deus ama mais? Deus ama mais aquele lugar, porque ali, na porta, chegariam pessoas de todas as etnias, de todos os povos, para conhecer sobre a paz, para aprender sobre a paz, e ali elas teriam a oportunidade de ter todos os seus problemas resolvidos. Agora, olha que interessante. Quando nós vamos lá para o livro de João, capítulo 10, Jesus diz assim lá no livro de João, capítulo 10. Isso é maravilhoso. Por isso que eu estou falando para vocês hoje que o estudo ele é fantástico, ele é maravilhoso. Aí ele diz assim no capítulo 10, olha só que interessante, falando aqui sobre a porta.
Jesus diz assim, olha só, capítulo 10, versículo 7, ele diz assim, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, capítulo 10 de João, verso 7. Ele diz, eu sou aquele que vai resolver os problemas das pessoas, eu sou aquele que não vai criticar as pessoas, eu sou aquele que não vai colocar o dedo nas feridas das pessoas, eu sou aquele que vai receber a ovelha, não importa de onde ela venha, não importa de qual lugar ela venha, eu sou o verdadeiro pastor que vai receber as ovelhas. Sabe por quê? Porque eu sou a porta, Jesus diz. Então a porta de Jerusalém significava que Deus não habitava lá dentro do templo somente. Deus habitava também na porta, porque era ali onde ele resolvia as contendas das pessoas. E sabe qual é a maior contenda do ser humano? Ela habita na porta, dentro do nosso coração. E aí, queridos, quando nós vamos para o livro do Apocalipse, no capítulo 2, olha só que, aliás, no capítulo 3, olha só que maravilhoso é o estudo que nós estamos fazendo hoje. Olha só, capítulo 3 do livro do Apocalipse, verso 7. Olha só o que João vê quando ele está escrevendo aqui a carta à igreja de Filadélfia. Diz assim, ao anjo, capítulo 3, verso 7, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que está sentado no trono de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta hoje que está aberta, e a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Observe o que Deus está falando, a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fechar, ninguém abrirá. Sabe por quê, queridos? Porque hoje ele abre a porta para receber você. Hoje ele abre a porta do santuário para dizer assim, filho, hoje eu estou intercedendo por você. Mas vai chegar um momento, filho querido, que eu não mais serei o seu advogado. Eu me levantarei como um juiz. E aí, queridos, aquele que está salvo será salvo. Aquele que está perdido, estará perdido para sempre. É isso que está escrito aqui no livro do Apocalipse, queridos. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer isso muito claro aqui no livro do Apocalipse. Disse-me ainda, capítulo 22, verso 10 do livro do Apocalipse. Disse-me ainda, não celes as palavras dessa profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Agora, olha só o que ele vai dizer. Verso 11. Quando tudo isso acabar, capítulo 22, verso 11, vai continuar o injusto fazendo injustiça. Vai continuar o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continuará ou continue a santificar-se. E eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Queridos amigos, hoje a porta está aberta. Hoje a porta da oportunidade Deus está oferecendo para todas as nações, para todos os povos. Então entenda uma coisa, apesar de religiões hoje estar separando pessoas, entenda, Deus tem fiéis em todos os lugares. É isso que ele vai fazer, ou é isso que ele vai falar na boca de João Batista. Quando João Batista aparece na terra, no livro de Mateus, no capítulo 3, João Batista vem pregando para os judeus para falar algo muito importante para os judeus, porque eles eram um povo escolhido, mas mais do que ser um povo escolhido, eles faziam acepção de pessoas. Agora, olha só que João Batista fala para eles, olha só, verso 8, capítulo 3, verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre os mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, para Deus levantar um povo que não seja de raça, porque o que os fariseus mais estavam preocupados, queridos, os judeus estavam mais preocupados, era com o puro sangue. Ah, se você não tem sangue judeu, você não faz parte do nosso clube social. Queridos, a religião hoje não é para afastar pessoas. A religião tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são. E é Deus quem vai transformando a vida delas dia após dia. Mas sabe, queridos, muitos que estão dentro das igrejas estão querendo que as pessoas venham para dentro da igreja sem aprender a paz. Queridos, nós devemos ir lá, dar estudo bíblico, ensinar as pessoas, sim. Mas
Mais do que ensinar a palavra de Deus para alguém, nós temos que levar esse Jesus que hoje habita em você, que habita em mim, porque elas precisam ver em mim Cristo Jesus. Porque elas não vão vir para a igreja por causa de você, porque você é bonitinho, não é por causa disso. As pessoas virão para a igreja por causa e unicamente, exclusivamente por causa de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque ele vai fazer daquela pessoa uma pessoa separada. Queridos amigos, a maior luta de Jesus nessa terra, quando ele esteve aqui, a maior discussão com Jesus acontece, com os fariseus, acontece lá no capítulo 8 do livro de João, quando Jesus ali no verso 44 vai chamar eles de filhos do diabo. Sabe por quê? Porque no verso 42, 43, eles chamam Jesus de filho de uma prostituta, queridos. João 8, 42, 43 e 44. Fica ali acirrada a discussão entre os judeus, os fariseus, contra Jesus. Queridos amigos, sabe, eles rejeitaram Jesus. Rejeitaram porque Jesus queria trazer para dentro da salvação pessoas que eram pecadoras, pessoas que eram cobradores de impostos. E eles não aceitavam esse tipo de gente. Queridos, olha só o salmo, olha só a importância desse salmo. Olha só, agora vai ficar mais claro ainda depois dessa explicação que eu lhes dei. Diz assim: o Senhor, ele habita na porta de Sião. Sabe por que ele habita na porta? Porque ele quer curar todas as feridas das pessoas. Verso 3 diz assim, capítulo 87, verso 3: gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Queridos, gloriosas coisas a cidade deveria demonstrar para as outras nações. A cidade, o povo judeu, o povo hebreu, o povo israelita que habitava ali em Jerusalém, as 12 tribos que, enquanto Davi estava vivo, as 12 tribos ainda eram unidas. Entenda, queridos, que Israel deveria testemunhar, falar desta paz para as outras pessoas. Se você for para a história de Israel, apenas uma mulher, a mulher que vai ali, a rainha de Sabá, que vai até Jerusalém, e ela conhece sobre o Deus verdadeiro, porque Salomão mostrou para ela quem era o Deus verdadeiro, e aí ela volta adorando a Deus, e lá no capítulo 12, no verso 38 do livro de Mateus, lá, queridos, fica bem claro que a rainha de Sabá e o seu povo, aqueles que aceitaram Jesus, foram salvos. Olha agora que interessante. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe, verso 4 do capítulo 87, e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com a Etiópia. Olha só que interessante, queridos. A palavra Raabe aqui não quer dizer aqui a mulher, a Raabe, aquela que abrigou ali os espias quando o exército iria ali destruir a cidade. Então entenda, queridos, essa palavra Raabe aqui é uma prefiguração, é um símbolo do Egito, queridos. Se você for aí para o Salmo 89, o Salmo 89 vai fazer menção a isso. Olha só que interessante o Salmo 89. O Salmo 89 vai falar assim no versículo 10. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste com o teu braço forte, dispersaste os teus inimigos. Agora olha que interessante, quando você vai lá para o livro de Isaías, capítulo 30, no versículo 7, olha só o que Isaías diz aqui. Versículo 7 diz assim: pois quanto ao Egito, o seu auxílio é vão e inútil, por isso eu o chamo de gabarola, ou besta, que nada faz. A palavra gabarola, ou besta, que aparece aqui, o nome em hebraico é Raabe. Então, o contexto do Salmo 87, quando nós chegamos aqui no versículo 4, Deus está falando que das piores nações, as nações que perseguiam o povo de Israel, a nação que subjugou o povo de Israel, dentre todas essas nações, Deus salvou pessoas, queridos. E quando Deus salvou essas pessoas, Ele incluiu essas pessoas como se estivessem nascendo de Jerusalém. Mesmo elas não habitando, mesmo elas não morando em Jerusalém, lá, quando o povo de Deus esteve no meio dessas pessoas, no meio desses povos, ali foi dado testemunho, e pessoas do Egito, pessoas da Babilônia, pessoas aqui da Filístia, pessoas de Tiro, com a Etiópia, essas pessoas aceitaram o Deus da paz, aceitaram o Deus de Israel, queridos. Por isso, queridos, que lá na Nova Jerusalém, a Jerusalém de cima, como diz Paulo, que nós vamos ler agora,
ela vai abrigar a todos que aceitaram Jesus como seu Salvador. Olha que interessante. Ele diz assim, nasceram em Sião. Eles não eram do puro sangue. Eles não eram israelitas. Agora fica uma questão muito interessante aqui que nós precisamos entender também. Quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, no capítulo 15, aliás, no capítulo 13 do livro de Gênesis, quando Abraão está falando ali, quando Deus está falando com Abraão, Abraão, eis que vai ter um povo que vai ser como os grãos de areia do mar. E aí ele vai dizer assim, olha só que interessante. Está bem aqui no livro de Gênesis capítulo 13, no versículo 16, Deus falando para Abraão, dizendo assim, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Pó da terra significava que seriam aqueles que tivessem nascido hebreus, tivesse nascido da linhagem de Abraão, do puro sangue israelita. Agora, olha só que interessante no capítulo 15, quando Deus está falando aqui com Abraão, a respeito do filho que Deus vai dar para Abraão. Abraão, ele está meio indeciso ainda. Olha agora o verso 3, disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será o teu herdeiro, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu Abraão até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Observe, descendência do pó da terra e descendência como as estrelas do céu. Ou seja, de todas as etnias, de todos os lugares, Deus também daria para Abraão uma descendência que não faria parte do puro sangue israelita. Queridos, então entenda, desde o início, nunca foi desejo de Deus somente salvar uma nação. A nação israelita, a nação judaica, ela é apenas um modelo. Ela é apenas um modelo de um povo que vai entrar nas mansões celestiais. Então é muito importante que a gente estude o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é sombra de todas as coisas que vão acontecer no Novo Testamento. Então aquele que diz que nós temos que abolir ou tirar o Antigo Testamento é mentiroso. Sabe por quê? Porque se eu tiro o Antigo Testamento, eu estou tirando toda a essência da palavra de Deus. Então entenda, queridos, que o Salmo 87 vai falar que Deus vai ter povos sendo salvos, ou pessoas sendo salvos, não nação em si, mas povos ou pessoas sendo salvas em todas as nacionalidades, em todas as nações, tanto Inglaterra, como a Áustria, como Japão, como China, em todos os lugares, Deus terá pessoas sendo salvas. Então entenda, queridos, a religião, ela deve unir as pessoas e não separar as pessoas. Agora, olha só que interessante. E quem é que vai dizer que elas nasceram lá? É o próprio Deus. Agora, olha o verso 5. E com respeito a Sião se dirá, com respeito aos que nasceram lá, com respeito àqueles que são de puro sangue, ele diz. Agora, olha só que interessante, ele vai dizer assim, e o próprio Altíssimo, aliás, com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. Ou seja, tanto um quanto o outro, nenhum é melhor do que o outro. Não importa se ele é PhD disso, se ele tem doutorado disso, todos seremos iguais no céu, queridos. Aí ele diz assim, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O que a palavra estabelecer é? Ele vai registrar essa pessoa. E aí ele diz assim, o Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. E todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes são em ti, vinda de Deus. Queridos amigos, olha que maravilha. Não vai ter ninguém lá no céu que vai entrar lá, porque ele é melhor do que o outro. Todos vamos entrar lá unicamente, exclusivamente por Cristo Jesus. Então entenda, queridos, Deus ao escolher, ao habitar em Jerusalém, ele escolheu aquele lugar porque ele ama aquele local, porque ele amava Jerusalém, não só as pessoas, mas o local em si, por causa de Abraão. Agora entenda, queridos, é por amor que ele fez todas as coisas, é por amor que Jesus morreu na cruz
porque João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. 3,16, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi por amor que ele deu o seu único filho para morrer por mim e por vocês, queridos amigos. Então entenda, nós entraremos no céu, não é por causa do pedigree religioso, não é porque nós somos mais religiosos do que um ou o outro, não é porque a minha religião é melhor que a sua, não porque o meu país é melhor que o seu, não. Nós entraremos na Nova Jerusalém unicamente, exclusivamente, porque o amor de Jesus nos atraiu e nós entraremos lá por amor, queridos. Por isso, queridos, que o mal, Naum 1, capítulo 1, verso 9 diz, o mal não retornará a segunda vez. Sabe por quê? Porque nós vamos entrar lá, não por egoísmo, não por orgulho, não porque a cidade tem ruas de ouro, não porque a cidade é maravilhosa, não. Nós entraremos lá porque Jesus morreu por nós e por amor a Ele, unicamente a Cristo, nós nunca mais retornaremos para o pecado de novo, queridos. Sabe por quê? Porque nós veremos as marcas dos cravos nas mãos e nos pés de Jesus. Querido amigo, quero dizer uma coisa para você. Hoje, esse salmo, ele tocou muito no meu coração. Sabe por quê? Porque se nós compreendêssemos a essência da verdadeira religião, do verdadeiro sentido do que Deus quer de mim e de você, jamais congregaríamos em locais separados. Todos nós estaríamos juntos. Hoje nós não estamos congregando junto na igreja. Não é sobre isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é, todos nós professaríamos uma só religião. Não teria doutrina disso, doutrina daquilo. Todos nós teríamos uma única doutrina, a doutrina de Cristo Jesus. Por isso, queridos amigos, hoje Deus quer que eu e você aprenda a ter paz, para que quando nós chegarmos na Nova Jerusalém, nós chegaremos porque a paz habita em nós. E paz tem um nome, paz é Jesus Cristo. E quando lá nós chegarmos, nós cantaremos, nós saltearemos, no verso 7 diz, todos os cantores, todos nós vamos cantar. Se você não sabe cantar, nós aprenderemos a cantar. Eu não sei cantar, mas lá no céu todos nós seremos cantores. E nós não só cantaremos, saltaremos, pularemos de tanta alegria, porque a Ele toda a honra e toda a glória seja dada, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família, e aceite Jesus hoje como seu Salvador pessoal. Amém.